Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Vamos continuar com as nossas videoaulas, pessoal. Vou continuar, claro, falando dos poliedros e nós estamos estudando os prismas. Então nós vimos na aula anterior o que é um prisma, tá? E hoje nós vamos falar da superfície do prisma e como é que se calcula a medida dessa superfície. Então primeiro tem que ter ideia do que é superfície, né? Então superfície do prisma, quando eu falo em superfície, pessoal, estou pensando em algo plano, é a superfície, tá? Então é onde eu consigo tocar no prisma, no sólido. Você não consegue tocar na parte interna de um sólido. Quando você pega um objeto na sua mão, você toca na superfície dele, que é nessa capa dele, né? É nessa região externa dele. Então, superfície do prisma é toda essa região externa, né? É aquela película dele, tá? É aquela região plana que envolve ele. Então, isso é superfície. Eu já tinha comentado no vídeo anterior que há uma diferença entre superfície, né, entre área e entre volume. A área é a medida da superfície, então é só a parte externa dele, né? É como se você fosse fazer o seguinte, você tem um sólido, digamos um prisma, né? E você vai encapar ele, de tecido, de papel. Que quantidade de tecido você vai utilizar para encapar ele? Não? Que quantidade de papel você vai utilizar para encapar ele? Então, para eu saber a quantidade de tecido ou de papel, eu tenho que calcular a medida dessa superfície, né? Aí você vai pintar ele, certo? Você vai pintar. Qual é a superfície que você vai pintar desse objeto? Você não vai pintar ele internamente, você vai pintar a casca dele, essa película que envolve ele. Então isto é superfície. Eu vou colocar aqui então superfície como região externa. Então é toda a região externa. Mas aí fica fácil, por quê? Porque toda a região externa do prisma é o que? É plana. Então, essa região externa, ele é um conjunto de polígonos. Então, são vários polígonos, um ligadinho no outro, certo? Então, é a interseção de vários planos. Então, a superfície do prisma é um plano. É uma região plana. Então, teoricamente, fica fácil para eu calcular isso daí. Tranquilo? Bom, então eu vou calcular. Nós vimos o que é uma superfície. O que nós vamos ver agora? Como é que se calcula? Como é que se mede essa superfície? Então a medida da superfície, vou até escrever aqui, ó. A medida da superfície chama-se área. Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular a área do prisma. Área, pessoal, não é volume, tá? Área. Então, o que é área? É a medida de toda a região externa dele. É toda a região onde você consegue tocar nele. Tranquilo? Tá? E lembrando, então, que essa região é toda plana. Não é uma região plana só, são várias regiões planas. Tranquilo? Tá, então vamos calcular a área. E nós vimos que um prisma, eu vou fazer um desenho aqui, vou explorar isso que eu estou falando, desenho. Nós vimos que um prisma tem duas bases que são iguaizinhas, são paralelas e são congruentes. Quando eu digo iguaizinhas, pessoal, estou dizendo que elas são congruentes, que tem mesma medida. E depois tem toda a lateral, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para a gente entender essa questão da área, como é que eu calculo a área, né? Como é que eu consigo medir essa superfície, eu vou desenhar o prisma. Eu vou desenhar um dos prismas mais simples que tem, tá? Eu vou desenhar aqui o nosso prisma quadrangular, certo? Aquele prisma que tem a base não necessariamente quadrada, mas um quadrilátero. Então, vou fazer aqui. Ok?
Nosso famoso prisma quadrangular. Vocês lembram que, enquanto eu desenho eu vou falando, vocês lembram que o nome do prisma está associado ao tipo da base. Como a base é um quadrilátero, uma figura de 4 lados, eu não falei que ela é um quadrado, que ela é um losango, que ela é um retângulo, não falei nada disto. É um quadrilátero, ok? Então eu tenho um prisma quadrangular, certo? Então, ó, isso aqui, ó, faz parte, ó, isso aqui é superfície dele, ó. Eita, meu lado. Isso aqui é superfície, ó. Isso aqui tudo é superfície, ó. Tá? Isso aqui é superfície, ó. Tudo que envolve ele, né, toda essa película dele, é a superfície dele. Então, o que compõe a superfície de um prisma? Então, eu tenho aqui a base. Aqui eu tenho também uma base. E aqui eu tenho toda a lateral dele. Certo? Então, para ficar um pouquinho melhor para a gente entender o que é superfície, eu vou fazer uma coisa que, na verdade, na real, a gente não consegue fazer. Eu vou planificar esse cara. O que é planificar? Então, é como se eu tirasse a casca dele só e colocasse essa casca sobre um plano. Vou abrir ela. Então, como que esse prisma ficaria? Ficaria assim, ó, vou desenhar toda a lateral dele. A lateral dele tem, ó, aqui eu tenho um retângulo, o retângulo da frente, esse daqui lateral esquerda e lá do fundo, tá? Vou fazer o seguinte, eu não sei o tamanho deles, então a princípio é isso aqui, ok? Ó, eu vou fazer essa que tá na minha frente, ok? Tá aparecendo aí? Tá. Vou fazer essa daqui. Bom, aí será que essa medida aqui é igual a essa medida aqui? Se ele for regular, sim. Tá? Mas não estou falando só do regular, estou falando de um modo geral, tá? Então, vou fazer essa daqui, ó. Essa daqui representa essa, é uma face, tá? Vou fazer essa daqui. Vou fazer lá de trás. Agora, a de trás é igualzinho a essa. Pode ser, pode não ser, dependendo dessa figura aqui. Tá? Se essa figura aqui for um trapézio, isso não vai acontecer. Mas isso aí eu vou detalhando depois, tá? Vou desenhá-la aqui. E depois essa aqui, lateral esquerda, tá aparecendo? Tá, ok? Vou fazer ela aqui. Pronto? Então, isso aqui, pessoal, é toda a lateral dele. Então, isso aqui eu tenho a lateral do prisma, tá? Lateral. Tudo bem? E aí eu tenho as duas partes de cima. Como eu fiquei sem espaço aqui, vou fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma base. E eu tenho a outra base, que eu posso colocar ela onde quiser aqui. Então, ela vai fechar aqui embaixo e vai fechar lá em cima. Tranquilo? Então, mas claro que, pessoal, esse cara aqui tem que ser igual a esse. No meu desenho já não apareceu, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Eu estou só fazendo um esboço, é só uma ilustração, tá? Então, quando eu digo prisma, necessariamente essa região aqui tem que ser igual a essa região. Pronto, pessoal. Isso aqui é a superfície do cara. Ok? Entendeu? Como que eu calculo? Como que eu meço isso daqui? Como que eu calculo essa medida? Eu vou calcular a área, tá? E a matemática, né, já fez isso pra gente. A matemática, ela é camarada com a gente. Por quê? Porque ela já determinou os polígonos que tem forma bem definida e já desenvolveu fórmulas para eu calcular as áreas. Então, área de um quadrado, área de um retângulo, área de um triângulo, área de um losango, área de um trapézio, tudo isso eu preciso saber, porque eu não sei que figura vai aparecer aqui. Não dá para eu explorar tudo com uma figura só. Aqui, por exemplo, ó, é um quadrilátero, mas eu não sei que quadrilátero que é esse. Será que é um retângulo? Será que é um quadrado? Será que isso é um trapézio? Né? Não sei. Para eu saber, eu preciso conhecer as suas medidas. Então, por exemplo, se essa medida for igual a essa, que for igual a essa, que é igual a essa, e se esses ângulos aqui são retos... Bom, pessoal, vamos falar o seguinte. Então, os ângulos são retos porque eu estou falando de prisma regular.
Não sei quem assistiu a videoaula anterior, já falei sobre isso. A gente vai estudar os prismas regulares. Então, tudo que eu falar agora refere-se a prisma regular. Se o prisma é regular, tá? Então, não necessariamente esse ângulo aqui não precisa ser reto. Esse ângulo aqui, tudo vai ser ângulo reto. Ó, aqui, não? Isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é um ângulo reto. Por quê? Porque as arestas são perpendiculares em relação aos planos, né, que contêm as bases. Então, são perpendiculares, para que o prisma possa ser reto, prisma reto. Ok? Então, vai depender de informações, né? Do que se trata. Se esse prisma for um prisma regular, significa então que aqui em cima eu tenho as bases, né? São polígonos regulares. Então, o que é um quadrado? Quadrado é um quadrilátero regular. Mas eu não estou dando medidas, eu estou expondo aqui para vocês o que significa superfície e como é que eu meço, né, essa superfície. Então, como é que eu calculo a área dessa superfície, ok? Então, eu vou ter que calcular. Então, isso aqui é uma base, tá aqui. Isso aqui é uma base. Isso aqui é outra base. E tudo isso aqui é lateral. Só que isso aqui é o quê? É uma face. Isso aqui é uma outra face. Isso aqui é uma outra face. Isso aqui é uma outra face. Então, eu tenho 4 faces aqui, claro. Tá? Quando eu meço esta base aqui, o que eu estou calculando? A área dela. Eu vou chamar a área da base. Eu vou chamar de AB. O que é AB? É a área da base. Então, o que é a área? Então, é a medida dessa base. Ah, e o que vai aparecer? Vai aparecer um número. Um número que representa a medida da base. Então, o que é área? O que é área? É o número que representa o tamanho da base. Né? O tamanho da superfície, que nesse caso é a base. Ok? Então, área é um número que representa a medida da superfície. Né? O quanto do espaço plano ele está ocupando. O tamanho dele. Tá vendo? E aqui também, então na hora que eu calculo essa superfície aqui, eu estou calculando o quê? A área da base também. Então se eu tiver que calcular a área da base, preciso calcular os dois? Não, pessoal, porque eles são iguais. Ok? Então o que eu vou calcular? A área da base. Como calcula, pessoal? Depende de quem é a base. Eu preciso calcular. Se for um quadrado, vou calcular a área do quadrado. Se for um retângulo, vou calcular a área do retângulo. Se for um triângulo, vou calcular a área do triângulo. E na hora de calcular a área do triângulo, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem várias maneiras de calcular a área de um triângulo. Vai depender das informações que você tem. Para você calcular a área de um triângulo, eu preciso ter informações sobre ele. Então, que informações eu tenho? Então, no decorrer do curso, né, das aulas, eu vou mostrando como é que se calcula a área dos triângulos. Ok? São várias situações. É o carinha mais complicado que tem, ou um dos mais complicados. E se aqui em cima, né, se a base for um hexágono? Então, tem que saber calcular a área do hexágono. Tranquilo? Como calcular a área do hexágono? Depende se ele for regular ou se ele não for regular. Se ele for regular é fácil. Por quê? Porque todos os lados têm a mesma medida. E se ele não for regular? Vixe, aí complica. Então, tudo isso agora tem que ser trabalhado com muita atenção, ok? Mas, como vocês são jovens, tá? Os neurônios aí cheios de espaço, né? Vocês têm um monte de espaço aí nos neurônios, muito neurônios vazios, tá? Querendo ser ocupados, então vamos ocupá-los, né? Vamos preenchê-los de informações, ok? Tá, e aí, para eu calcular a área lateral? Bom, a área lateral, como você já perceberam, eu calculo a área dessa face, a área dessa face, a área dessa daqui, a área dessa daqui, depois faço o quê? Somo. Então, ao calcular a área dessa face, eu vou chamar de AF, claro, área da face. Então, eu vou calcular a área da face, a área da face e a área da face. Calculo isso aqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui. Depois eu faço o quê? Somo.
Então, ao somar todas as áreas das faces, eu vou ter o quê? A área lateral. Tranquilo? Então, isso aqui chama-se área da face. De uma face. Tudo bem? E lateral, então, é a soma das áreas das faces, tá? Então, área lateral. É toda a superfície lateral. Vou chamar de AL. Claro, AL minúsculo, tá, pessoal? Então, é igual a soma de todas as áreas das faces. E aí, pessoal, em falando da área da face, se o meu prisma for regular, significa que a base é um polígono regular. Então, significa que esse cara tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse. Significa, então, que esse cara tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse. Aí, todas as faces terão superfícies iguais. As áreas das faces serão todas iguais. E nesse caso, por ele ser quadrangular, como é que eu calcularia? Deixa eu ver se... Então, a área lateral vai ser, nesse caso, tá? 4 vezes a área da face. Sim, são 4. Mas eu só posso fazer isto, pessoal, se todas forem iguais. E para que todos sejam iguais, claro que a altura vai ser sempre a mesma. Isso aqui refere-se à altura dele, ó. Tá? É a distância entre esta base e esta. Claro que vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque as bases são paralelas, senão não vai ser um prisma. Então, esta medida aqui, óbvio que elas vão ser iguais. Agora, para que essa daqui seja igual a essa, portanto, para que esse cara aqui seja congruente a esse, e congruente a esse, e congruente a esse, aí este cara que está aqui em cima precisa ser regular. Tá? Então, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado tem que ser igual. Tá? Claro, pessoal, porque esse aqui vai encaixar aqui, esse aqui vai encaixar aqui e esse aqui vai encaixar aqui. Na hora de fechar o cara. Tudo bem? Bom, acho que vocês entenderam. Vamos fazer o seguinte agora, rapidamente um resumo. Então, área, pessoal, do prisma. Então, vou colocar aqui, fazer um resuminho, tá? Área do prisma, tá? Deixa eu colocar aqui do prisma. Eu falei que não tem roteiro, tá? Eu calculo a área da base, que eu vou chamar de AB. Então, isso aqui é igual a área da base. Lembrando, pessoal, como é que se calcula a área da base? Depende de quem é a base, tá? Eu vou ter a área lateral, deixa eu colocar um L minúsculo aqui, a área lateral, então chamo-se de área lateral, ok? E aí eu vou ter a área total. O que é a área total? Toda a superfície do cara. Isto, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, eu tenho toda a superfície do cara, é onde eu queria chegar. Eu vou calcular aqui a área total. Vou escrever assim. Então, isso aqui é a notação, né, de área total. Toda a superfície do cara. Ok? E aí, dá para eu concluir como é que eu calculo, então, a superfície total. A área total do cara. Como é que eu calculo isto? Então, você vai pegar a área lateral, claro, e o que? Então, a área total. Você pega toda a área lateral, aí vai depender de como é essa lateral. Então, não dá para fechar, pessoal, com uma fórmula só. Vai depender da nossa figura, tá bom? E mais o que? Mais as duas bases agora. Agora sim, pessoal. Tá? Então, eu tenho que contar a área dessa base e a área dessa base, porque eu tenho duas. Então, mais 2 vezes a área da base. Então, é assim que eu calculo a área da superfície total do nosso prisma. Entenderam? Tá, pessoal?
Então, a área da base, como é que eu calculo? Primeiro, eu preciso saber quem é a base. A área lateral, como é que eu calculo? Se o prisma for regular, então a área lateral vai ser a quantidade de faces laterais vezes a área da face. Calcular a de uma face, que vão ser todas iguais, e multiplica, portanto, pela quantidade de faces, né? Nesse caso são 4. Mas pode ter 6, pode ter 5, pode ter 7, pode ter 8, pode ter 100. E a área total, então, você pega as duas bases e soma com isso aqui. Eu vou ter a área total. Tranquilo, pessoal? É isto que está colocado para vocês no slide número 18. Então, está falando de áreas. Eu não vou ler, porque eu acabei de expor para vocês, tá bom? Dê uma olhadinha lá. Nos próximos slides, pessoal, já aparecem alguns exercícios. Eu vou falar de volume depois. Eu falei de superfície, pessoal. E eu vou falar de volume depois. Porque volume é uma coisa muito simples, né? A ideia de volume, tá? Mas eu falo depois no outro vídeo. A gente vai fazer alguma atividade, tá? E nessas atividades, né, se aparecer para calcular volume, eu já vou colocar. Então, por que é necessário eu fazer atividade com vocês? Porque eu preciso saber calcular a área total do cara, medir a superfície total dele. E aí vai depender muito do tipo do prisma que a gente tem. Ok, pessoal? Então, eu volto com o próximo vídeo, né, dando exemplos de como é que se calcula, como é que se mede, né, a superfície de um prisma. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula.